Nós temos estudado a carta de Paulo aos Filipenses, uma carta muito rica, e aliás, é dela que vem o tema que já foi mencionado. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muito bem falou o pastor Helmut, dizendo que para quem o viver não é Cristo, também morrer não é lucro, pelo contrário, é desespero, é tragédia. A carta aos Filipenses é uma carta que transborda alegria. Apesar das algemas, Paulo menciona várias vezes a sua prisão. Ainda que prisioneiro na própria casa, está sim sob algemas, mas é o prisioneiro sentindo-se no trono do rei. Ele está unido com Cristo, ele manifesta essa união e diz: ainda que eu esteja vivendo o que estou vivendo, eu sei que Deus está no controle, eu sei que esta unidade com Ele faz com que eu me sinta rei, ainda que na prisão. Depois de falar da sua perspectiva da vida, estudamos isso semana passada. Para mim, o viver é Cristo. Essa era a perspectiva da vida de Paulo. Ele agora passa a desafiar os crentes de Filipos a viverem da mesma forma. Fico pensando como seria a exortação do apóstolo Paulo se ele vivesse hoje e estivesse dando essa exortação a crentes de São Paulo. Paulo, aos crentes de São Paulo, uma cartinha. Qual seria essa carta? Qual seria o desafio? Qual seria a exortação? Provavelmente a mesma que ele deu aos Filipenses, no trecho que vamos ler. Filipenses capítulo 1, versículos de 27 a 30. Filipenses 1, de 27 a 30. Você pode ter a sua Bíblia, o texto também será projetado. Este é o texto da Nova Versão Internacional, NVI. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. O apóstolo Paulo deixa este trecho, deixa este escrito à igreja de Filipos, mas é tão especial pensar que esse trecho foi deixado para a igreja também do século 21, a igreja do terceiro milênio. É tão atual hoje quanto foi para aqueles irmãos em Filipos, 2000 anos atrás, quando receberam esta carta. Eu faço questão de ver este começo do primeiro versículo em várias versões. A NVI já mencionamos: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. A Revista Atualizada traz: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. A Bíblia, a Mensagem, traduz assim: enquanto isso, vivam de modo que sejam um testemunho a favor da mensagem de Cristo. E finalmente, nova tradução na linguagem de hoje: agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Em todas as traduções, praticamente, vai aparecer o verbo viver, nas suas várias formas. Vivam, vivei. Viver de modo digno do Evangelho. Vida digna do Evangelho. Paulo vai trazer algumas marcas da vida digna do Evangelho nesse trecho que acabamos de ler. A primeira delas, ser um bom cidadão dos céus. A NVI traduz dessa forma: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Exerçam a sua cidadania. A palavra que está aqui justamente fala da cidadania, da vida como cidadão, da vida na polis, a vida como alguém que vive num determinado lugar e tem então responsabilidades, tem compromissos, tem deveres a cumprir, ainda que tenha também direitos. Um bom cidadão dos céus.
Aparentemente, Paulo poderia estar falando somente para aqueles cidadãos: vivam como bons cidadãos romanos, aí na cidade de Filipos. Havia uma grande honra para um cidadão, o fato de ser cidadão romano. Ele bem poderia dizer: sim, estamos debaixo do império, e é um império que tem feito muito por nós, tem leis, tem estradas, fez tanta coisa, eu sou um cidadão romano. A honra de ser um cidadão romano. Mas Paulo fala desses irmãos em Filipos, da dupla honra que eles tinham. Se vocês se orgulham do fato de serem cidadãos romanos, devem se orgulhar ainda mais da cidadania como cristão, cidadania do céu. Veja o que Paulo deixa registrado na mesma carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Já pensou nisso? Como é bom ser cidadão em determinado lugar. Há pessoas que se orgulham: puxa, eu sou cidadão suíço, isso me dá garantia, me dá status. Eu sou cidadão da Alemanha, enfim, você pode mencionar nações ou cidades, mas o que dizer de ser cidadão dos céus? Alguém cujo nome já está escrito no rol de membros celestial, da cidade celestial. E Paulo diz: bom, você está vivendo na terra, mas é cidadão de duas pátrias. Viva como se estivesse já vivendo no céu. Gosto muito de pensar nisso. Cidadão dos céus. O céu, um reino invisível, com padrão ético incomparável. Mas esse reino invisível começa a penetrar e dominar os reinos terrenos. O pastor Shaw falou é muito verdade. Relacionamentos onde a vida de Jesus é passada, e agora o reino terreno começa a ser influenciado e tremendamente transformado por causa dos valores do reino eterno, do reino invisível, do reino celestial. Viver como cidadão do reino é uma marca da vida digna do Evangelho. Se você é um bom cidadão do céu, você também o será da terra. Atitudes, comportamentos, caráter que projetam a Cristo. Quando nós vivemos a vida de cidadão do reino dos céus, essa vida vai estar sendo marcada também na terra. Em outras palavras, as pessoas vão ver a diferença. A Bíblia é clara em dizer que no céu não entra pecado, não entra injustiça, não entra mentira, não entra corrupção, não entra nada do que nós vemos no mundo. É bem verdade, nós estamos no mundo. Agora, se nós temos esse perfil de cidadão dos céus vivendo na terra, comece a pensar nisso. Já vivo debaixo do temor de Deus, na luz de Deus. Tudo que eu faço é dirigido pela palavra. Então, este perfil de vida, essa maneira de viver, será tal que agrada a Deus, mas também impacta o mundo. Vivam de maneira digna de cidadãos, vivam a vida como verdadeiros crentes. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ou seja, à medida que vivemos com o coração no céu, ainda que com os pés na terra. Mas como Paulo falou aos Colossenses, agora que ressuscitamos com Cristo, nós podemos e devemos buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. E isso vai fazer da nossa vida uma vida diferente, uma vida que impacta. Vida digna do Evangelho, a melhor maneira de fazer missões. O contrário também é verdade. Uma vida de alguém que se diz cristão, mas vive completamente diferente do padrão deixado por Jesus Cristo. Vive completamente diferente do que Jesus viveu, da maneira que ele viveu. É uma vida que destrói qualquer obra missionária. Infelizmente, há pessoas que se dizem crentes, mas andam fazendo tanta coisa, e as pessoas à sua volta dizem: ser cristão é isso? Prefiro viver do jeito que eu vivo, do jeito que eu sou. Vida digna do Evangelho. Um bom cidadão dos céus, a melhor maneira de fazer missões. Mas há uma segunda marca do viver digno, da vida digna do Evangelho. Paulo, ainda no versículo 27, fala disso.
Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito. Permanência, continuidade, maturidade. Aqueles crentes receberam a palavra. O Evangelho ali começou à beira do rio. Algumas mulheres ouvindo, e Deus toca o coração de Lídia. Mas como é bom saber que essa mulher não apenas ouviu e depois deixou a mensagem vazar, ir embora. Não, o Evangelho continuou agindo naquela vida e não apenas na vida dela. Carcereiro, ali na cidade de Filipos, se converte numa noite de terremoto por conta de 2 crentes na prisão, Paulo e Silas, orando. E agora permanecem também. Continuidade na vida cristã, permanência nesta vida e amadurecimento. Paulo diz, quer presente, quer ausente, vocês continuam firmes. Eu não preciso estar aí para vocês se mostrarem firmes. Eu posso estar longe e vocês são crentes maduros. Eu posso estar longe, mas vocês vão permanecer firmes e continuam permanecendo. Isso é algo muito especial. Paulo tinha uma grande habilidade, a habilidade de desmamar crentes novos. Ele conseguia, depois de algum tempo numa cidade, sair de lá e até colocar presbíteros em determinada igreja, dizendo, olha, eu tenho que ir, fiquei só semanas ou meses, mas preciso ir. Então, alguns crentes que se destacavam eram colocados como presbíteros, pastores, líderes. Paulo desmamando crentes novos. Ele conseguia fazer que vivessem por si mesmos. E não precisavam de alguém, um delegado evangélico, um delegado como Paulo, vigiando. Se estão bem? Eles estavam vivendo, sim, com o Espírito Santo regendo a vida de vocês. Triste realidade, andamos por tantos cantos desse Brasil e até do mundo, e coisa comum é encontrar pessoas que dizem, fui crente. Já ouviu isso? E para mim isso é uma tremenda incoerência. Como fui? Alguém que nasceu não tem como desnascer. Alguém que de fato se converteu, deveria estar convertido. Mas as desculpas são interessantes. Fui crente, mas caí da graça. Já ouvi isso muito. Em algumas igrejas de linha pentecostal, o fato de cometer qualquer deslize, cair da graça. Quando Paulo define bem claro, em Gálatas, que o cair da graça é voltar para a lei, se submeter novamente à lei, ao invés de viver debaixo da graça. Outra desculpa tão comum, desanimei. Igreja, cheia de pecadores. Fico triste em pensar nisso, pessoas que desanimam. Um hino lindo do cantor cristão diz que alguns corriam bem, muitos que corriam bem, já conosco não estão. Outros, tristes, apagados, continuam por aí. Claro, eu estou parafraseando o hino. Há quem diga, sim, não fizeram do meu jeito ali na igreja, eu fui embora. Ninguém me mimou e por aí vai. Paulo está falando com uma igreja a quem ele não vê há cerca de 4 anos, pelo menos, irmãos que estão lá, e ele diz, quer eu vá e veja vocês, quer não consiga, quer não esteja presente aí, quer esteja ausente, vocês continuam firmes. Isso é algo muito especial. O texto de Hebreus capítulo 5, é um texto que me choca e talvez seria ofensivo para muita gente. Talvez os crentes que receberam essa carta poderiam ficar bicudos depois de ler esse trecho. Não sabemos quem foi o escritor, mas é alguém usado por Deus. O próprio Deus é o escritor em última análise. E ele diz o seguinte, Hebreus 5, a partir do versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido.
Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Difícil receber uma carta assim, não? Vocês se tornaram lentos para aprender. Vocês ainda são crianças, estão tomando leitinho. E Paulo diz para os filipenses, quer eu esteja aí, quer eu esteja ausente. É bom saber que vocês permanecem firmes. E, de fato, Paulo não apenas sabia disso, mas era sustentado ainda por aqueles irmãos. Um pastor argentino, Juan Carlos Ortiz, escreve sobre a eterna infância do crente. E claro que isso é completamente incoerente com a palavra. Quando você pensa em filhos pequenos, você olha para ele com 1 aninho e diz, que gracinha. Tropeçando ao andar ou nem andando ainda, falando tudo atrapalhado ou nem falando ainda, à medida que cresce, começa a melhorar a fala, começa a andar melhor. Mas imagina o seu filho agora com 18 anos, não sabe falar, não sabe andar, não sabe se alimentar sozinho. Você diz, que gracinha. Não é gracinha. E, na verdade, na vida espiritual, muitos crentes estão assim, achando que é gracinha ainda. E Paulo diz, a marca de uma vida digna do Evangelho é continuidade, permanência, maturidade, é viver de fato um Evangelho transformador que faz de mim uma nova pessoa, uma nova fonte de missões, um novo missionário onde eu estou, levando outros também ao conhecimento do Evangelho. Uma terceira marca da vida digna do Evangelho, ainda no versículo 27, Paulo continua falando aqueles irmãos, e ele menciona aqui a unidade, e isso é algo muito, muito especial. De novo o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, termina dizendo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Num só Espírito. De fato, fomos batizados em um só Espírito. Temos um só Deus. Mas vivemos como se tivéssemos vários. Vivemos, muitas vezes, tão divididos. Nos dividimos em denominações, dentro da própria denominação, tantas divisões e por aí vai. Dentro de uma igreja é tão fácil encontrar divisão. E o Senhor nos deixou isso como alerta, aliás, foi a oração dele. Já pensou como é fácil quebrar a unidade? A igreja em Corinto, por exemplo, dividida. A causa das divisões ali, em tantos outros casos também a mesma, preferências levadas ao extremo. Eu prefiro Paulo, eu prefiro Pedro, eu prefiro Apolo, eu prefiro Cristo e por aí vai. Eu gostava daquele pastor, eu gosto desse, eu não gosto de nenhum dos dois. Eu não gosto nem de Cristo. Preferências levadas ao extremo. Queridos, todos nós temos preferências. Desde o tipo de música até a cor da louça do banheiro, a cor da parede, cada um vai ter o seu gosto. Mas isso nunca deve nos dividir. Aliás, a oração de Jesus é muito pertinente. João capítulo 17, versículo 11, Jesus diz, Pai Santo, protege-os em Teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Ainda os versículos 21 a 23. Já no 20 ele diz, rogo também por aqueles que crerão em mim, você e eu que cremos em Jesus, muito depois da sua morte, ressurreição e ascensão. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem destes, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Para que o mundo saiba que Jesus foi enviado por Deus, há uma condição, que sejam um.
quanto às nossas divisões no mundo evangélico, depõem contra nós e fazem com que Cristo não seja crido como aquele que foi enviado, o Messias. Paulo está dizendo: que bom saber que vocês estão firmes, num só espírito, lutando unânimes. Isso não quer dizer uniformidade, não quer dizer que todo mundo vai ter a mesma forma, a mesma cara, a mesma roupa, o mesmo jeito. Pensamos até mesmo diferentes, mas no que diz respeito à vida cristã, no que diz respeito ao nosso compromisso com Cristo, jamais nos dividimos e nós estamos alinhados com Ele. Devemos estar, e Ele é o nosso motivo de glória, Ele é o motivo da nossa luta nessa terra, e é por conta dEle que nós nos tornamos um e ficamos unânimes nesta luta também. Uma quarta marca da vida digna do Evangelho não está naturalmente nesta forma no texto, mas eu coloco de um jeito bem fácil do brasileiro entender. Vestir a camisa. Isso é muito comum quando se fala de um time. Eu visto essa camisa. Mas o que dizer da vida no Evangelho? Paulo fala no final deste versículo 27, lutando firmes num só espírito, ou permanecendo firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Lutando unânimes. A vida no Evangelho, a vida no reino, é vida de luta, sim. Uma outra tradução traz: no propósito de espalhar a fé que nos vem pelo Evangelho de Cristo. Em outras palavras, estamos falando de alguém que veste a camisa e diz: sim, desde que eu entrei na família de Deus, desde que eu entrei para o reino, aliás, desde que eu fui acolhido no reino, fui aceito e começo a viver no reino, eu faço com muito orgulho o trabalho do reino. Eu visto a camisa, eu me identifico, eu sou sim filho do rei. Ainda que todo mundo diga que isso é loucura. Vestir a camisa do rei. Trabalho em equipe, porque ele fala lutando unânimes. Vestir a camisa, fazendo desta luta uma luta em família, uma luta em equipe, tornando assim a força multiplicada. Pare para pensar um pouco. Há muitos cristãos envolvidos com muitas lutas terrenas. Paulo está falando lutando unânimes pela fé evangélica. Mas há muitos envolvidos com lutas terrenas. Vestem a camisa da causa que abraçam, da causa que defendem. Muitas vezes é uma causa política. Gritam nomes de candidatos pelas ruas. Vestem suas camisas. Às vezes é a camisa de um time. E lutam muito mais por um time que hoje é campeão, amanhã é lanterna. Mas vestem essa camisa. Vestem camisa de determinada causa social ou cultural. Mas nem sempre vestem a camisa do Evangelho. Nem sempre levantam com honra o nome do rei. Nem sempre estão dispostos a lutar pela fé evangélica. Num ambiente onde não há nenhum evangélico, eu sou igual a eles, e para não escandalizar, não chocar. É justamente nesses ambientes que deve ser sinalizada a presença de Jesus. É nesses ambientes que a luz deve brilhar mais forte. Sim, eu visto a camisa e lá no meio das trevas brilha a luz do Evangelho. Eu volto a dizer algo que já disse aqui. Se em São Paulo apenas um crente houvesse e esse crente fosse você, em São Paulo haveria luz, você. Desde que essa luz não fosse colocada debaixo da cama ou guardada em determinado lugar. Assim, esse é o vestir a camisa. Marca digna da vida digna do Evangelho de Cristo. Vestir a camisa. Uma quinta marca. Agora no versículo 28, Paulo diz: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Paulo diz: não fiquem com medo, não se intimidem, tenham coragem diante da oposição, aqueles que se opõem a vocês. Há um duplo significado da perseguição. Paulo vai falar disso.
Ainda no versículo 28, para eles, esses que os perseguem, isso é sinal de destruição. Mas para vocês que são perseguidos, é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Duplo significado da perseguição. Em outra tradução, ele vai mencionar aí sinal de perdição. Sinal de perdição, a NVI traz sinal de destruição. A gente poderia pensar, destruição para quem está sendo perseguido. Eles que acabam sendo mortos, eles que acabam perdendo seus bens, eles que acabam sendo pisoteados. Mas Paulo diz, não, o sinal de perseguição não para os perseguidos, mas para os perseguidores. Isso só mostra que eles têm o coração completamente desafinado do padrão de Deus. Eles sim são os prejudicados. Eles sim levam em si mesmos o sinal de perdição, de destruição. E depois Paulo vai falar de privilégio. O privilégio não é para os perseguidores. Conseguimos um grande espólio, roubamos esses perseguidos, fizemos bens a partir das casas deles, roubamos tudo, agora ficamos ricos. Privilégio. Não. O privilégio não é para os perseguidores. O privilégio é para os perseguidos, porque esses estão mostrando exatamente a marca do Senhor. Lembra-se disso? Jesus falando no final das bem-aventuranças, Sermão da Montanha, bem-aventurados os perseguidos por meu nome. Olha, os cristãos na Síria, hoje em Laos, há uma perseguição forte a cristãos, a líderes cristãos. Vemos gente sofrendo pelo Evangelho, morrendo como mártir, e Jesus estaria dizendo para eles, se estivessem em carne e osso, dizendo, bem-aventurados são vocês perseguidos. Bem-aventurados. E Paulo diz o mesmo. O privilégio não é para os perseguidores, mas para os perseguidos. Aqueles que sofrem no nome de Jesus, porque levam a marca do nome, o nome eterno, o nome do Salvador. Queridos, nós não estamos num parquinho, não estamos num piquenique, nós estamos no meio da guerra, e por isso Paulo fala destes que se opõem. Satanás se opõe, e ele vai colocar todo o seu reino em oposição ao reino da luz. Ele vai colocar todo o seu reino, seus demônios e os homens que estão a serviço dele na contramão do crente, na contramão daqueles que querem viver vida digna do Evangelho. Mas Paulo diz, nada de intimidação. Vivam com coragem. Há uma sexta marca, finalmente a última marca da vida digna do Evangelho. Disposição para sofrer por Cristo. Versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também, entenda-se, também privilégio de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Ou vocês aí em Filipos, vocês sabem das minhas prisões, sabem dos meus açoites, sabem das minhas correntes, sabem de tudo que eu passei. Vocês também são perseguidos, vocês também têm sofrido, mas essa é a marca da vida digna do Evangelho. Disposição para sofrer por Cristo. A pergunta é, sofrimento é um privilégio? Ninguém vê isso como privilégio. Qualquer um ia dizer, você é louco se você pensa em sofrimento como privilégio. Há sim uma força tremenda no mundo para fugir do sofrimento. Fazemos de tudo para evitar o sofrimento, mas Paulo está dizendo, sofrimento é um privilégio. Lembra-se do texto de Atos capítulo 5, 41? Os apóstolos, depois de presos, são levados ao Sinédrio, ficam presos durante uma noite, no dia seguinte são interrogados, e quando saem do Sinédrio, o registro de Lucas, escrevendo Atos capítulo 5, 41, é o seguinte: os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Já pensou nisso? Estou sofrendo por Jesus. Muita gente ia dizer, desse jeito eu desisto. Muita gente ia dizer, não é esse tipo de vida que eu quero viver alegria, eu quero viver longe do sofrimento.
Mas aqueles homens saem do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de sofrerem ou de serem humilhados por causa do nome. Eu me pergunto como seria a nossa conduta se a perseguição chegasse ao Brasil. E talvez chegue. Como seria a nossa conduta se chegasse? Ou como será a nossa conduta se chegar a perseguição ao Brasil? Será que diante de autoridades e diante de ameaças, poderíamos dizer: eu visto a camisa do reino, meu nome está lá, sou cidadão aqui, quero honrar aqui também, mas, acima de tudo, sou cidadão do reino. Morro pelo nome de Cristo se for necessário. Será que faríamos isso? Queridos irmãos, hoje, agora, irmãos nossos, crentes em várias partes do mundo, não apenas estão sendo perseguidos, mas estão sendo mortos. Nesta exata hora, algum cristão está morrendo por causa de perseguição. Vidas dignas do Evangelho. Apenas repetindo as marcas da vida digna do Evangelho, lembrando que esse é o melhor jeito de fazer missões. Ser um bom cidadão dos céus, ou seja, viver os padrões do céu já aqui na terra. Continuidade, permanência e maturidade na vida cristã. Amadurecer a cada dia mais ser parecido com Jesus, ser mais parecido com Jesus. Unidade, lembrar que somos um corpo, mas não um corpo esquartejado, não um pedaço para cada lado. Seria abominação. Temos um cabeça e esse é Jesus, e Ele faz questão de ter um corpo unido. Em quarto lugar, a marca vestir a camisa. Sim, eu sou do reino eterno e me orgulho disso e projeto isso em todo lugar onde eu vou. Essa deve ser a nossa postura. Quinta marca, mesmo diante de oposição: zombaria no colégio, zombaria na faculdade, no trabalho, na vizinhança. Não, podem se opor, eu sei a quem eu sirvo. E finalmente, mais do que oposição, disposição para sofrer por Cristo. A nova vida em Cristo é uma grande bênção. A nova vida em Cristo é tremenda, é a vida nova de fato. Que mudança admirável o Senhor propôs e trouxe a nós. Eu e você que éramos culpados e vivíamos debaixo do peso de culpa, experimentamos o perdão. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós que tínhamos medo do inferno, medo da morte, agora vivemos em confiança. Confiança naquele que venceu a morte, aquele que deu vida eterna e garante para nós a vida aqui, a vida após, a vida além. Nós que vivíamos o conflito interior, porque nascemos assim, coração longe de Deus, vive em guerra, guerra civil, guerra interior. Agora gozamos a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nós que éramos egoístas, pensávamos apenas em nós mesmos, agora pensamos em comunhão. Não sou apenas eu tenho irmãos, pedras vivas. Estou do lado de uma, outra, tem pedra em cima, mas aleluia! Formamos o templo espiritual, a casa espiritual onde Deus habita. E longe do egoísmo, agora vivemos a vida de comunhão. Antes vazios, vidas sem significado, sem sentido. Agora Jesus nos deu um novo sentido, um novo significado que ultrapassa o tempo presente, o tempo de vida neste mundo, nesta terra. Agora olhamos para frente e sabemos para onde estamos indo. Antes eu que era o Senhor no trono do meu coração, mas agora é Jesus, pelo menos deveria ser. Que mudança admirável! É esta mudança que o mundo precisa ver em nós. É esta a melhor maneira de fazer missões. Esse é o tipo de testemunho que contagia. E à medida que nos relacionamos com o mundo, agora com as marcas
da vida digna de cidadão do reino, da vida digna do reino. Isso tudo faz com que as pessoas à nossa volta sejam impactadas. E quando essa mudança é vista no mundo que nos cerca, certamente vai levantar questionamentos, certamente vai trazer outras pessoas também para o mesmo reino eterno, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.